Nós estamos no estúdio do Muratório Podcast para receber uma pessoa que nos faz muito bem, porque é uma pessoa da arte, uma pessoa da cultura, é uma pessoa das letras. E eu posso dizer que o Muratório Podcast de hoje está em alto nível, porque está com ele no mundo das letras, no mundo da literatura. Antes de convidá-lo a sentar aqui do meu lado, eu quero dizer que esse projeto Muratório Podcast tem o apoio da Escola São Paulo, do Carlos Papelaria, da loja Levate Tecidos, da Drogaria Modelo, do Laticínio Tartaruga e agora chegando com a gente também Angela Tex. Dizer para você, inscreva no canal Elias Muratório. Nós estamos crescendo, precisamos crescer mais. Uma vez inscrito, você toque no sininho para receber notificações de novos vídeos, de novas publicações. Também você pode compartilhar com um amigo, você pode também comentar aí abaixo do nosso vídeo. Também você pode nos seguir no Spotify. Bom, dito isso, quero convidar para sentar aqui do meu lado Natalino Silva e eu vou perguntá-lo se eu o chame de Doutor Natalino. Seja bem-vindo ao Humilde Muratório Podcast. Oi, Elias. É uma satisfação aqui poder, né? A gente já vem tentando marcar esse nosso encontro, essa nossa conversa Alguns já faz atropelos. algum tempo, né? Mas hoje funcionou e não tem esse negócio de doutor. Doutor é só para quem tem alguma, né? Para as pessoas que são racistas, eu prefiro que me chamem de doutor. Agora, para as pessoas que têm uma alma tão linda quanto a sua, né, e outras pessoas que a gente conhece aí, não tem que ter essa formalidade, não. Mas para os racistas a gente exige, Bom, né? muito bem lembrado. E o racismo é o que mais a gente está encontrando no país Exato, hoje, né, Natalino? exato. Como diz, não nasceu agora, é estrutural. Mas agora estão se sentindo mais à vontade, né, para praticar. Lamentavelmente, a história do nosso país, Elias, ela avança um pouco e depois ela acaba retrocedendo. E esse é um momento Um agora, né, retrocesso. que a gente percebe. Eu percebo na pele, né? Infelizmente, a questão do racismo a gente sente na pele, e eu percebo na pele esse retrocesso tão triste da nossa nação, né? É uma nação tão bonita, de uma diversidade que a força do nosso país está exatamente na diversidade, nas raízes que nós temos, né? Raízes indígenas, raízes africanas, raízes europeias. Então, esse grande conjunto de raízes é que revela a força do nosso país. Aí, quando Sem dúvida. aparecem esses momentos em que a gente percebe pessoas querendo dividir a nossa nação, é um negócio que deixa a gente um pouco Muito desanimado, né? chateado, assim, né? Desanimado, mas não fora, né, da luta. Mas somos como o bambu, né? A gente não quebra nunca e vamos continuar nessa luta contra o racismo. Quando a gente toma uma consciência e percebe, puxa vida, mesmo eu brincando, eu estou sendo racista, a gente começa a mudar a postura e é isso que importa. E a gente continua nessa luta aí, não tenha dúvida. Natalino, você, sua família, não é de Muriaé, A minha mãe, na verdade, ela é do Espírito Santo. Meu pai Espírito é do Santo. Rio de Janeiro, mas eu sou natural de Belo Horizonte, né? A minha família, né, assim que os meus pais se casaram, eles foram para Belo Horizonte e eu Ah, nasci em Belo Horizonte e residi em Belo Horizonte grande parte da minha vida, né? Faz pouco mais de 8 anos que eu estou em Moriaé. pois é, e foi quando eu tive o prazer, né, de te conhecer, e já como professor do IFE. Foi a militância no IFE que te trouxe para Muriaé? Você concursou lá e veio para Muriaé? Exatamente. Eu fiz o concurso para o Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, né, o IFE, e assim que eu fiz o concurso, eu vim para Moriaé com intenção de ficar aqui um pouco, né?
pouco tempo. E talvez retornar para Belo Horizonte ou ir para outro lugar mais próximo a Belo Horizonte, mas eu fui ficando e estou até hoje. É assim. E olha, se algum dia, por qualquer circunstância, tiver que ir, voltará, porque quem bebe dessa água aqui não deixa de beber mais. Eu gosto E muito da por falar em cidade, viu, água, Elias? vamos colocar uma Ah, aguinha aqui, né? claro. Depois tem um cafezinho também, mas primeiro a gente começa com uma água, né? Eu gosto muito da cidade de Muriaé, sabe? Eu me habituei muito bem aqui, as pessoas são maravilhosas e a receptividade é excelente, né? Eu costumo brincar que assim Coloca do que... lado de lá, porque aí você fica à Tá. vontade quando quiser pegar. Eu também vou pegar uma aqui para mim. Assim que eu cheguei aqui a Muriaé, eu senti, assim, a primeira sensação que eu tive foi a sensação térmica, né? Do calor, né? Eu falei, nossa, mas essa cidade é muito quente. Mas aí depois eu descobri que ela é quente de calor humano também. Então, Verdade, é né? verdade. Você, antes disso, fez doutorado. E qual que foi, e você já comentou conosco, né, em reuniões da Academia Muriense de Letras, que mais adiante nós vamos falar dela, você fez o doutorado em Machado de Assis. O que que te levou a essa opção? Eu antes disso, né, eu tinha feito um outro doutorado que era num sistema de literatura comparada e eu havia feito um estudo sobre o Campos de Carvalho, que é um escritor, né, mineiro, e relacionando com um escritor chamado Begatin, né? E aí eu, eu sentia essa necessidade de voltar a estudar o Machado de Assis, porque eu estudei o Machado de Assis durante a minha vida inteira, assim, desde quando eu comecei a ler. A biblioteca das escolas, elas não possuíam essa grande variedade que a gente tem hoje, voltados para os leitores nessa faixa de idade, né, da infância e do início da juventude. Então, o que havia era Machado de Assis, por minha sorte, né? E aí eu comecei a pegar livros de Machado de Assis e ler um atrás do outro, ainda muito sem entender, às vezes algumas palavras As que ele personagens, utilizava. por que que agiam como agiam? É um livro de complexidade para um leitor que já possui uma experiência literária começar a ler, mas foi a única opção que eu tive e eu E tive que me virar. se me permita só um parênteses, as escolas obrigavam a ler um ou outro livro de Machado, como de outros escritores, né, famosos e tal. É por obrigação você tinha que ler para fazer um trabalho. Com você não foi assim. Você optou mesmo por ler e passou a gostar. Comigo não foi assim. Eu não me lembro de, pelo menos nessa fase, de ter assim uma cobrança para ler Machado de Assis na escola, né? A escola me cobrava ler outros livros. Hum, Até porque o acesso ao livro, se hoje é difícil, na época que eu estava estudando era muito mais difícil. Eu lembro que, por exemplo, o livro didático era obrigatório adquirir e às vezes você não tinha nem dinheiro para conseguir comprar. Eu lembro de às vezes ter que ajudar a minha família mesmo, vendendo algum material reciclável, para poder conseguir adquirir esses livros didáticos. Então, o livro de literatura era considerado, assim, para mim, naquela época, um luxo. Então, eu usava os livros que a gente encontrava na biblioteca. Eu lembro da professora estimular muita leitura, né? E isso eu tenho uma dívida, né, com a escola e com a escola pública, que é uma escola que eu defendo muito, né? Porque é acessível a todas as pessoas, ou deveria ser. E eu me lembro muito dela estimular essa leitura, mas não direcionada para um livro A ou B, né? Ela obrigava para que fizéssemos resenhas, resumos,
E eu escolhi o Machado de Composições, Assis, né? composições, né? E eu escolhi o Machado de Assis porque era um livro que eu, eu gostei muito. Primeira vez que eu li, assim, eu tive uma dificuldade, é claro, mas ao vencer as primeiras páginas, eu comecei a perceber algo que me instigava muito. E o interessante, eu só fui descobrir que o Machado de Assis era negro na faculdade, porque os livros que a biblioteca da escola possuía, e a descrição sempre assim, o máximo que a gente encontrava era uma descrição assim, mulato, foi mulato, era mulato, e eu nunca entendi o que era muito bem esse negócio de ser mulato. E aí depois na faculdade eu descobri uma foto do Machado de Assis, uma foto inclusive feita por uma revista argentina, que depois a Ah. universidade fez um Fora do projeto. país, né? Fora do Brasil, ele poderia, né? Exato. E aí eu vi a foto do Machado e falei, "Ué, era negro, muito parecido comigo, né? E aí eu tive essa identificação, falei, nossa, agora, se eu já gostava do Machado, agora eu tenho um motivo maior para gostar, porque eu me identifiquei com ele, com a vida dele, com as dificuldades que ele teve. É claro que o racismo que o Machado de Assis sofreu na época dele não tem nem comparação com o que a gente sofre hoje. São racismos diferentes, né? Naquela época, realmente não existia nenhum acesso para os negros e negras desse país, né? Tinha acabado de terminar o período triste da nossa história, o período de escravização de pessoas, Sim. e então era um período em que os negros não tinham acesso. Hoje, o acesso ele é dificultado, mas não significa que uma pessoa não consiga acessar. Mas ele é muito dificultado e muito difícil e exige um esforço e às vezes até uma própria aniquilação do próprio sujeito, da sua interioridade, da sua ancestralidade, para que ele consiga acessar. Mas é um pouco diferente, muito diferente da situação do Machado. Pois é, que bom que você respondeu a pergunta que eu ia te fazer. Se você tinha optado por Machado por já ter conhecimento de que ele era negro, porque a sociedade, né, aí brasileira, elitista e tal, embranquecida, forçou, né, um embranquecimento do Machado, né? Então você já começa a responder essa questão. E você, certa vez, citou, inclusive, além, né, dessa foto que você comentou, propaganda da Caixa Econômica Federal, que traz Machado de Assis, uma publicidade que foi... Como é que é essa história? É, a Caixa Econômica Federal ela fez uma publicidade do Machado e utilizou o Machado, na verdade, uma publicidade da Caixa Econômica e utilizou o Machado porque estava comemorando, era uma data de importante na vida do escritor, não sei se era comemorado a questão de anos de nascimento, agora eu não me lembro bem, mas a Caixa resolveu por bem fazer esse comercial, só que a primeira versão do comercial, o Machado de Assis, ele aparece com uma pessoa branca. Não era uma pessoa... era uma pessoa branca mesmo, de cabelo O liso, o ator que ator fazia era um ator branco. era um ator branco. E aí depois, eles não mudaram esse comercial porque foi uma iniciativa deles, foi uma iniciativa provocada pelos vários movimentos negros do nosso país que reivindicaram a situação e falaram, olha, esse comercial não está adequado, porque o Machado de Assis ele não era branco. E aí depois a Caixa, né, até achei que foi interessante, porque É. se existe um erro, ainda que provocado por um racismo estrutural, porque esse erro ele não é um erro que ocorre como um simples equívoco, ele é fruto de um racismo estrutural, mas a Caixa Econômica Federal, como uma instituição séria que ela reconheceu esse erro e fez questão, inclusive, de publicar uma notinha de pedindo desculpas e corrigiu o equívoco
E aí, se eu não me engano, ela colocou o Ailton Graça para fazer o papel do Machado de Assis. Que aí sim é um ator Aí negro que sim. representa mesmo. Justiça seja feita. E que seja pelo menos dessa forma, né? Se não reconhecem de primeira, mas chamando a atenção, é o que que acontece com a gente às vezes a gente tem um deslizezinho e alguém falou, olha, isso é racismo. Opa, é mesmo, retiro o que eu disse, Exato. a atitude que eu falei. Bom, aqui no IFE de Muriaé, você trabalha com qual conteúdo? Eu sou professor de língua portuguesa, literatura e de língua espanhola também. E é coordenador? Não. Eu De área? sou diretor de extensão, pesquisa e inovação no Instituto Federal. É um cargo já que tem um tempinho que eu exerço, né? Mas o meu cargo oficial mesmo é o de professor. Ah, Esse sim. cargo de diretor, ele é passageiro e daqui a uns Mas tempos, né? conquistado com Foi. honras merecidas, né? Certamente, toda certeza. Natalino, você também, então, como professor e conhecedor, doutor nessa área, doutor em Machado de Assis principalmente, qual obra que você pode comentar ou sugerir que, vamos imaginar um leitor iniciante. Ah, eu queria pegar ou então conhecer um pouco mais de Machado, mas eu não queria pegar esses calhamaço pesados e tal. Tem contos e tudo mais, né? O É que você poderia sugerir? o leitor iniciante em Machado de Assis, porque tem essa questão, né? Você tem que ser iniciado, alguns escritores você tem que ser iniciado neles. Por exemplo, Machado de Assis, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, às vezes o leitor vai começar por Grande Sertão Veredas e vai sofrer, né? Não que ele não consiga ler. E o Machado de Assis é a mesma coisa. O Machado, eu sugiro que o leitor comece com as crônicas e os contos do Machado. Mas sobre as crônicas a gente tem poucos estudos ainda, né? Apesar que em Machado de Assis nada é pouco, né? Porque já é um Machado. escritor que é considerado grande nacional, então muitas pessoas se debruçaram sobre a obra dele. Mas as crônicas, elas são pouco trabalhadas. Por exemplo, para trabalhar na escola é um prato cheio, porque Pois é. a crônica você pode trabalhar dentro da literatura, dentro da aula de língua portuguesa, dentro da aula de literatura, e trabalhando com questões de história também, às vezes geografia, a situação, o contexto da época, como é que era. O Machado é um cronista que traz uma riqueza enorme na sua crônica para a gente estudar como é que era aquele período também. Então é muito interessante. As poucas coisas que eu conheço, que eu já li, ele critica a sociedade embranquecida, mas de uma maneira sutil, né? Então, essas nuances aí a gente precisa aprofundar mais com certeza. Bom, foi Machado que mais te influenciou na sua escrita? Porque eu quero te perguntar sobre os seus livros, quais são, tal. Foi Machado principalmente que te inspirou, ou quais os autores que te inspiram? É uma pergunta difícil de responder, porque o Machado ele sempre me inspira, e sempre me inspirou, mas é mais assim, como uma provocação, falando assim, olha, você tem que escrever. O Machado me deu essa provocação. Ou quando eu achava que eu não podia escrever, ele falou, não, você pode escrever. Então o Machado sempre falou isso para mim aqui na minha cabeça, que eu poderia escrever e que eu deveria escrever. E algumas coisas, né, a gente acaba adquirindo nesse processo de leitura, de contato muito próximo com o autor, acaba influenciando sim a nossa escrita, né? A questão da ironia machadiana é uma coisa que poucos escritores conseguem fazer. E algumas vezes eu tento captar um pouco dessa ironia, principalmente quando eu vou escrever conto ou crônica, às vezes alguns poemas também, e até mesmo na escrita acadêmica, alguns artigos eu jogo muito com essa coisa também de
tentar provocar no meu leitor uma reflexão que venha através venha por meio de uma crítica mais pungente, mas apresentada de uma forma, às vezes até cômica, porque o Machado era mestre em fazer isso. Ele era tão mestre em criticar a sociedade da época, que eu acredito que em alguns momentos a sociedade da época não conseguia identificar a crítica, identificar a ironia, ou já teve uma vez que eu apresentei essa minha hipótese, e aí uma pessoa que estava na plateia falou assim, não, mas eu acho que talvez eles entendiam, mas se faziam de conta que não entendiam. Eu não sei se seria possível, porque sendo o Machado de Assis um homem negro, isso aí estava visivelmente, Ele né? nunca, né, escondeu, né, isso, essa negritude dele, né? As pessoas, a sociedade é que pintavam ele aí mais Exato. branco, né? A literatura do Machado, ela traz essa questão da negritude. Agora, dizer que o Machado foi um grande intelectual, antirracista, que se posicionou de forma direta, isso ele não fez. E é até uma certa ingenuidade, uma cobrança desmedida fazer isso com o Machado. Não era, ele Exigir era um isso escritor, dele. ele não era um militante, né? Não, não era. Ele nunca se colocou nesse lugar. Você disse que era uma pergunta difícil e eu tinha que te oferecido um cafezinho antes para amenizar a pergunta aí e Ah, o tal, mas cafezinho é vou bom. fazer agora. Você toma com açúcar, sem Sem açúcar, com açúcar mesmo, sem adoçante? açúcar. Sem nada? Sem nada. Que bom. Agora, também tomo sem açúcar. O meu café de hoje ficou mais fortinho. Aliás, que ótimo. como eu gosto. Não sei Mais se... forte é melhor. Sem açúcar, né? A gente tem que... Isso Bom, faz parte da mineiridade, né? pois é. A mineiridade, essa recepção é própria mesmo, né? Do mineiro. Receber com café, Como o nosso Muratório Podcast é mineirado até no nome, né? Isso é ótimo. Portuguesado podcast. Eu até ia te falar que eu acho que o Machado de Assis ia gostar do nome do seu podcast, né? Porque é podcast. Porque o Machado ele, apesar de utilizar bastante, assim, alguns termos em francês, talvez, mas ele era muito nacionalista. Uhum. Ao ponto em determinado momento, ele escrever algo sobre um amigo que perguntou para ele se ele já tinha viajado para fora do Brasil. Ele falou assim, não, mas eu já fui até Petrópolis, né? Bom, voltemos então aos seus livros. Seus livros são basicamente poesias, embora você escreva contos também. E fala para nós sobre os seus livros. Eu tenho 2 livros de poemas publicados, né, o Rareza e o Esfarrapos. E tenho um livro que é de escrita acadêmica, que é A Estética da Dissimulação na Literatura de Machado de Assis, que é a minha tese, né, a tese que eu escrevi para o FMG e que eu transformei em livro depois. Além disso, tem alguns poemas publicados em coletâneas, alguns concursos que eu participei. E tá para sair um livro novo, né, que se chama As Cidades de Calvino, que é baseado no livro As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. E esse livro eu li e gostei muito, e aí eu resolvi fazer uma tradução que eu estou chamando de tradução intersemiótica. Não sei se os estudantes aí, os pesquisadores que conhecem mais de semiótica vão entender dessa forma, mas é porque eu transformo aquilo que era prosa no Calvino, eu tento transformar em poema, mas aí quando passa por esse filtro que sou eu, já se torna outra coisa, né? Toda tradução é uma traição.
Então, É um risco, né? é, É um risco de deformar um pouquinho a obra é, principal do autor. Já que você citou aí os livros Rareza e Esfarrapos, eu tenho os dois livros, né? Se você me perguntar, mas então qual o poema que você mais gostou? Não lembro de nenhum, mas já li. eu tenho, Qual? já que você falou dessa questão dos livros, Elis, eu andei refletindo muito sobre isso e eu tenho uma dificuldade enorme para poder Ah, saber dos meus poemas, assim. É, se você me perguntar aqui qual que é o poema que você mais gosta, eu gosto de todos. e Eu eu ia gosto te de todos perguntar. os poemas. Eu gosto de todos. Tem um que chama Um Cado, que é um poema que eu ganhei um prêmio na Universidade Federal de São João. E só por causa disso é um poema que marcou muito. É, fica, né? Mas eu gosto de todos. E o mais interessante é que eu escrevo para o leitor. Eu escrevo para mim primeiro, mas pensando no leitor. E depois que eu publico, os livros já não são meus. E eu acho que eu levo isso tão a sério que, por várias ocasiões, o Euler Luz, que é seu amigo, Euler, meu amigo grande também, amigo. Um grande abraço pro Euler. cineasta, e ele é grande em tudo que ele faz. Teatrólogo. É. E ele é um grande declamador de poemas e com uma memória fantástica. Então ele já declamou poemas que eu escrevi em saraus, né? Inclusive o sarau que você organiza, que é o sarau maravilhoso, sarau Sarau literário itinerante, itinerante, que se né? tornou fixo, né? Se tornou fixo e o Euler participou algumas vezes, Muitas vezes. sempre que ele participa é muito bom. E ele já fez a declamação de alguns poemas meus nesses momentos, em que eu demorei um pouco para perceber que era meu. Teve um Interessante. que, inclusive, ele falou assim: é seu, né? Você sabe quem que escreveu? E eu fiquei lá assim, sem saber. Mas eu pensei assim: esse poema está parecendo com algo que eu poderia escrever. O que você trouxe que pode destacar para nós agora como poema, então? Esse, você está aí com ele? Pois é, esse ainda Não? não foi Ah, publicado. não foi Não foi ainda. publicado ainda, né? Depois, no final da nossa conversa aqui, eu posso selecionar alguns poemas desse livro novo para a Ah, gente ótimo. apresentar aqui para o... Muito bom. Então fala pra gente. Uma vez você disse numa palestra ou numa conversa, que eu não me lembro bem onde, que você fazia o esforço de escrever todo dia. Não o dia todo, porque você trabalha o É. dia todo, mas todo dia. Esse exercício continua? Olha, Elias, o exercício continua, mas, para ser sincero, não é todo dia que eu consigo escrever. Ninguém consegue, né, muitas Tem vezes, alguns dias que eu produzir. escrevo, assim, bem, consigo escrever 3 poemas, aí acaba compensando o dia que eu não escrevi, mas o trabalho ele me sufoca mesmo, né? Essas minhas funções no Instituto Federal, elas tomam muito tempo. Tem a questão de ser professor, que já é uma batalha, mas tem essa gestão da direção de extensão, pesquisa e inovação, que exige outros tipos de trabalho que às vezes não tem horário, né? Inclusive, agora o Instituto Federal está de férias, Uhum. mas a minha gestão, por exemplo, nessa área de direção, eu estou de férias, mas uma coisinha ou outra eu acabo Tem que tendo que ir fazer, eu acabo tendo que correto. responder. Então, eu até escrevi um poema tem um tempo atrás em que eu falava sobre isso, que eu trabalho para ter o direito a 1 minuto ou 2 de poesia durante o meu dia. E às vezes nem esse 1 minuto ou 2 eu consigo, né? E a poesia ela é muito exigente. Pois é muito interessante, porque. E aí eu vou te chegar lá te perguntar. Tem muito poeta, poetisa, autor que fala: eu escrevo quando eu estou inspirado. Eu
né, me vem alguma coisa, eu corro, pego o caderninho e escrevo, está pronto, tal, tal, tal. Tem outros, né, que realmente fica, às vezes, esperando a oportunidade e tal para escrever. Então, é exercitando mesmo. E eu estou dizendo que esse é o meu caso, né? A pressão, às vezes, provocada externamente, faz aflorar alguma, puxa, eu tenho que produzir isso, tenho que produzir aquilo, fui cobrado nisso, naquilo, e você acaba escrevendo. Você tem essas nuances assim, ou você tem um horário, por exemplo, não, o horário que eu mais me retiro dentro de casa e tal, que as crianças me dão um tempinho, ou te vem alguma coisa também e você corre para anotar aquilo para não se perder, para não esquecer depois. É, eu só escrevo quando eu estou inspirado, mas a inspiração, na, em muitas vezes eu não vou conseguir calcular a porcentagem, mas em muitas vezes eu tenho que buscar. Em algumas, sim, ela aparece como você falou. Às vezes eu estou dirigindo, eu tenho que parar o carro, e porque senão eu vou perder. Eu vou perder aquele momento, eu vou perder aquele poema que pode ser um dos maiores poemas que eu já escrevi e eu não posso perder. Então eu tenho um aplicativo no celular, por exemplo, que grava a minha voz. Então às vezes eu paro o carro, eu tenho que parar, né? Porque senão eu vou bater o carro. Então eu paro e gravo, porque aí às vezes vai ser mais rápido, eu gravo a minha voz, eu com aquela inspiração, porque eu já perdi poemas. E eu tenho Perde mesmo. muito receio de perder outros, porque esses poemas que eu perdi, eu fico pensando neles até hoje, pensando assim, aquela ideia que eu tive, mas eu perdi. É verdade. E muitas vezes você escreve a mesma ideia, mas a satisfação não é compensada. Puxa, eu acho que não foi, eu tinha escrito, eu tinha pensado, eu tinha sido inspirado com uma escrita melhor do que essa aqui. Sempre fica né, esse Exatamente. desejo. E agora, sobre essa outra parte, né, porque tem uma questão do trabalho exaustivo que é feito também, Você cansado porque demais não produz, produz de menos. e aí tem dias que eu não consigo produzir por causa do cansaço físico do trabalho profissional no IFE, né, demanda muito de mim e às vezes eu não consigo escrever. E a musa da poesia, ela é exigente, ela não aceita qualquer coisa. E essa inspiração que você falou aí, que algumas pessoas têm, e que a coisa já nasce pronta, para mim ela não funciona muito assim. A inspiração ela vem como um sentimento, um feeling ali, mas eu tenho que trabalhar nela para ficar, tenho que lapidar, eu tenho que pensar, né? Eu escrevo um poema e às vezes eu acho que ele ainda não está bom, então eu guardo na gaveta, depois eu pego, assim, nossa, eu tenho que mexer, não tá bom mesmo. Ou às vezes eu pego e falo assim, não, eu acho que aquele dia eu que não estava bem. O Você poema tá falou, bom. você falou a musa é muito exigente. Você tem uma musa ou é uma musa no sentido genérico aí? Ou você tem algumas musas? Essa musa, Se- ela é mítica, né? Ela é mítica, é isso. Ela Essa é a palavra que precisava ter é uma usado musa antes. mítica. Às vezes, por exemplo, eu leio muito, né? E eu leio muita poesia também. Então, às vezes, eu leio o poema de alguém e falo assim: nossa, mas esse poema me tocou. E Eu, às vezes, as pessoas costumam dizer assim: você escreve tudo, tudo que você escreveu é o que você viveu? E a resposta é simples: é sim, é o que eu vivi. Mas não necessariamente o que eu vivi nessa minha vida aqui. Às vezes eu prática, né? leio. Muitas vezes É, é também do intelecto, né? é. O que o subconsciente armazena, o que o intelecto consegue captar, mesmo que na realidade você não consiga, mas está aí intrínseco, né? Eu acredito que para mim, enquanto poeta, é impossível escrever uma poesia, um poema sem verdade. O poema ele tem que ser a expressão da verdade. E
Então, por isso que eu não categorizo o poema como ficção. Para mim, ele não entra, e eu acho que tem outras pessoas que pensam assim também, né? Que o poema ele não entra dentro daquela... Quando você vai numa livraria comprar um livro, por exemplo, e você vai procurar onde você vai encontrar o livro de poemas. Você não vai encontrar na na prateleira de ficção. Você vai encontrar na prateleira de poesia, porque a poesia é algo tão especial que não é uma ficção, porque você tem que viver aquilo para você conseguir escrever. E todas as vezes que eu escrevi foi assim. Eu tive que viver aquela situação. Às vezes eu escrevo como um eu lírico feminino. Então, é uma mulher que está falando dentro do poema. E esses poemas, para mim, eles são os mais difíceis, porque foi por meio da poesia que eu descobri que é difícil demais ser mulher. E ainda mais ser mulher num país como o Brasil, né? Pois é, você falando assim, me lembro do Chico Buarque, né? Chico Buarque de Holanda canta muitas letras que é como ele sendo mulher, né? Ele falando como mulher, não sei se propriamente letra dele ou de outros autores, mas ele canta muito isso. Natalino, você logo que chegou a Muriaé, então, há 8 anos, Isso. descobriu a Academia Muriaense de Letras, começou a aproximar, se aproximou tanto, nos deu tanto prazer que você virou membro justamente, né, na cadeira de Machado de Assis. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, você se tornou presidente da academia, né, da nossa ANLI, e hoje já passaram 4 anos, Isso. já venceu os 2 mandatos, porque Já. a pandemia aí deu uma prorrogação e tal. Como é que foi esse seu conhecimento da academia? Qual a importância, né, nas suas palavras aí, que você acha que tem essa instituição para Muriaé, para a região, para as pessoas que gostam de literatura, gostam dessa cultura? Interessante, quando eu cheguei aqui a Muriaé, eu logo descobri que existia a Academia Muriaense de Letras. Eu fui atrás, né, e eu descobri. E, por minha sorte, um pouco tempo depois, abriu o edital para o preenchimento da cadeira, e na hora que eu vi o patrono da cadeira, eu falei, Machado de Assis. Falei, Vou correr atrás. eu vi o edital e falei, nossa, essa cadeira, ela parece que é para mim, porque eu estudo Machado de Assis desde muito tempo, né? Desde criança eu leio, e depois isso virou um caminho acadêmico. Então, e eu vi também muitas coisas que a academia fazia, a Academia Muriaense de Letras. Eu falei, eu preciso participar. Eu tinha dentro de mim que, se eu não entrasse nesse edital, porque foi uma cadeira, um edital concorrido, tinha outras pessoas, Verdade, nós havia tivemos outras, né? concorridos aí, cadeiras concorridas com 8, 10, até acho que 12 pretendentes. E havia, assim, pessoas intelectuais interessadas em ocupar essa cadeira que eu acabei ocupando, que eu fui escolhido pelos membros da academia, né? E eu pensava assim, se eu não for escolhido, eu quero fazer parte de algum jeito. Eu iria participar das reuniões, porque as reuniões, elas são abertas aos escritores. A Academia Muriaense de Letras, ela é uma casa dos escritores, principalmente de Muriaé, mas se vier algum escritor de outra localidade, também será muito bem-vindo. Aliás, nós recebemos com festa os escritores que querem participar. E eu queria participar, mas aí, por sorte, por uma série de fatores, inclusive, né, principalmente por Deus, eu fui escolhido e comecei a fazer parte da academia. Eu entendo que a academia, e agora eu estou tendo a oportunidade, como presidente da academia, de ter o contato com outras academias por essas Minas Gerais inteira, né?
as academias do interior de Minas, e aí que eu comecei a entender que essa instituição, a academia, ela é fascinante, ela faz coisas que nenhuma outra entidade consegue fazer. O governo não consegue fazer. E no Brasil essa situação ela é muito mais complexa porque, além de não conseguir, o governo às vezes nem tenta fazer. Né? Isso Nós talvez estamos seja a pior vivendo, situação, né? nós estamos vivendo, Elias, nesses tempos, né, nesses últimos tempos, um fenômeno de fechamento de bibliotecas. Então, isso é muito triste. Eu não acredito que a literatura ela possa salvar o mundo, né? Eu não acredito nessa missão messiânica da literatura, até porque eu defendo muito a importância da oralidade. Agora, no mundo em que a gente vive, que é um mundo dominado pela escrita, uma pessoa que não tem acesso à literatura é uma pessoa que vai ser massacrada nesse nosso mundo. Então a minha tristeza ela vem daí. E a academia ela vem preencher uma lacuna de uma forma tão interessante e uma lacuna que não era obrigação dela preencher. A academia não teria essa obrigação se nós tivéssemos um interesse governamental maior em relação a isso. Agora, se existe essa lacuna, se a academia ocupa essa lacuna, eu acredito que seja obrigação de toda entidade governamental auxiliar o nosso trabalho também. E é por isso que essa associação de escritores e de academias do interior de Minas, a gente vem trabalhando nesse sentido, de mostrar para as entidades governamentais nas suas mais variadas esferas que a existência de uma academia em uma cidade ela é algo esplendoroso, é algo... Quando eu vejo que tem uma academia numa cidade, eu vejo aquela cidade como uma cidade privilegiada. Eu falo da nossa Academia Muriense de Letras, mas falo também das outras academias de interior que eu acabei conhecendo nessa minha experiência de contato com as academias do interior nessa associação que nós montamos, que nós criamos, né? Então, a academia ela tem esse poder de, inclusive, incentivar a produção literária. Eu muitas vezes vou em escolas e alunos me perguntam, mas como é que faz? Como é que para a gente participar? Quer dizer, eles sabem que na faixa etária deles não vão, mas como que é para participar da academia? E quando você diz, olha, você escrever, mesmo que não tenha livros publicados, mas tem um artigo, tem uma crônica num jornal, tem uma participação na cultura da cidade, você pode vir a participar. E a gente ouve isso, um dia eu vou querer então. E muitos, eu percebo, Muriaé tem muitos escritores, há muitos artistas plásticos, eu falo no masculino e no feminino, mas que estão com seus trabalhos na gaveta, né? Exato. Mas eu percebo a academia está fazendo 10 anos, né? Isso. Dia 6 de dezembro ela completa 10 anos, foi criada em 2012, e nesses 10 anos, muitas pessoas dizem, nossa, eu tenho um caderno inteiro que estava escondido na gaveta, agora eu tirei da gaveta. Muito é por causa desse incentivo, desse despertar para essa cultura. E aí nós podemos lembrar que a cadeira número 1 da Academia Muriense de Letras está vaga e vai ser lançado agora o edital de preenchimento dessa cadeira. Exatamente. Notícia publicada pela primeira vez agora, divulgada pois pela primeira vez. Estamos dando né? aqui em primeira mão a abertura do edital de 13 de setembro, se não me falha a memória, 13 de setembro até 31 de outubro. Então, o que você diria, então, além desse incentivo que a academia produz naturalmente, o
que você diria para o escritor? Aí eu não diria nem o escritor novo, mas mesmo uma pessoa mais velha que queira começar ou que esteja começando a escrever. O que você diria para essa pessoa? Eu acho que eu diria escreva. Escreva, porque a gente só aprende essa habilidade da escrita naquela luta com as palavras, como diria Escrevendo. Drummond, né? Drummond dizia que é um lutar com as palavras, e é um lutar que nem sempre a gente ganha, não. Porque as palavras, elas são muito poderosas, e esse ofício da escrita, ele é um ofício que demanda muito da gente. Algumas palavras, elas são dolorosas. Eu acredito muito no poder da palavra, né? Até pela minha própria herança de matriz africana. A minha avó era benzedeira e Que ela cultura falava maravilhosa. muito dessa questão do poder das palavras. Eu me lembro da minha avó falar, olha, não fala essa palavra, não fala essa, não fala aquela. Ó, se você sair à noite, não fala tal palavra. Então tinha um horário para você falar a palavra e tinha palavra que você não podia pronunciar, porque aquilo trazia coisas ruins para casa. E tinha as Verdade. palavras que são as palavras que abençoam, as palavras que curam. Então eu uso muito isso quando eu quero lutar contra o racismo, contra o machismo. Então eu tenho palavras para usar nessa luta e tenho palavras para amenizar a dor das pessoas que sofrem também com esses sistemas opressores. Então, o escritor que está iniciando, eu digo para que ele escreva, e que ele não só escreva, mas que ele mostre para outras pessoas. Se ele ainda não quer mostrar para um grande público, que ele mostre para os amigos, né? É importante compartilhar. Um outro escritor que eu admiro muito, que é o Bartolomeu Campos Queiroz, um escritor mineiro, ele dizia que a beleza é aquilo que você não consegue desfrutar sozinho. Então eu escrevo e publico porque eu vivenciei uma beleza. E quando eu vivencio uma beleza, eu quero compartilhar com as pessoas. Então, é algo que eu não consigo carregar sozinho. Que riqueza essas palavras, né? Quando o Natalino traz as suas raízes africanas, que embora eu seja mais claro, mas tenho também esse sangue. E essa cultura dos nossos ancestrais, da nossa avó, da nossa mãe. A minha mãe não tinha estudo nenhum, mas benzia, né? Além do beijinho, ela benzia qualquer topada que a gente dava e resolvia, né? E tem uma oraçãozinha, que ela só sabia as mais simplesinhas. Então, cozer, né? O que eu cozo? Nervo torto, osso quebrado e osso rendido. Repete isso. Aí você repetia. E você acreditava que aquela costura naquele paninho ali ia sarando. E essa crença é que fazia sarar. Não é aquela oração, aquelas palavras só que eram mágicas, mas a crença que você adquiria a partir daí é que te curava, né? Isso é importante demais da conta. Eu vou muitas vezes em escolas falar para alunos de primeiro, segundo grau e tal, e sempre repito isso. Você escreveu uma frase, duas, guarde aquilo ali, né? Se for num caderno, guarde esse caderno. Mais cedo ou mais tarde vem um complemento, né? Você foi inspirado numa frase, depois vem uma segunda que pode complementar. E, Eu achei né? interessante você falar sobre isso, porque aí traz vários elementos aí. Primeiro, a importância da Academia Muriense de Letras e das outras academias do interior nessa questão da educação, né? Você é convidado várias vezes para participar
e dar palestras em escolas, às vezes com... E não é só escola de ensino médio, escola de ensino fundamental, às vezes são crianças mesmo, né? Bem pequenas, e você vai, André do Vale vai também, outros escritores da nossa academia vão, eu vou também, sempre que me convidam. E esse estímulo precoce, logo cedo, da criança para que ela tenha esse contato com a literatura faz uma diferença enorme na vida dela. E essa questão da escrita, eu acredito muito na escrita também como um processo de cura interior, né, das nossas próprias angústias, dos nossos sofrimentos, porque essa vivência nossa humana, ela não é fácil, né? Em vários Não momentos é. a gente sofre algum tipo de situação que você tem que enfrentar, algum tipo de experiência não muito agradável que você tem que viver. E a escrita, ela tem esse papel, né, da gente conseguir colocar no papel, e quando você consegue colocar no papel, às vezes aquilo ameniza um pouco aquela dor que você sentia, e às vezes você também pode dar a sorte de, ao escrever no papel algo que era tão seu, tão íntimo, outra pessoa ler e falar assim, mas ele que está falando é de mim. Eu senti isso também, eu vivi isso. E o nosso país precisa ler. O nosso Precisa país, ler. ele precisa caminhar rumo a uma coisa que é fundamental para que a gente tenha felicidade nesse país, que é a empatia. Eu só falei aqui que eu só fui descobrir a dor do que é ser mulher depois que eu resolvi escrever um poema em que o eu lírico é uma mulher. E também depois que eu li mulheres, eu li muitos livros escritos por mulheres. Agora, é muito difícil para uma mulher escrever nesse país e publicar e ser lida. É muito difícil para um negro escrever nesse país e ser lido. É muito difícil para um indígena escrever nesse país e ser lido. É difícil para uma pessoa trans escrever e ser lido. É difícil para qualquer pessoa da comunidade LGBTQIA+, escrever e Verdade. ser lido nesse país, porque as grandes editoras, elas até publicam, sim. Eu também não posso ser desonesto de dizer que não publicam, mas publicam um ou outro. É, Elas pensam, falam assim, eu vou publicar esse aqui e esse aqui. É como se fosse uma cota que existe dentro da grande editora para publicar. E, e os outros? Os e outros os ficam à outros? margem. E quantas vezes publicam, mas não publicitam, né? Não dão publicidade. Não, nós temos escritores aqui na nossa editora, editores negros, mulheres e tal. Agora, vamos fazer justiça, né? A nossa amiga Iris com a Nandiala, né? Aí já é Nandiala, outra realidade, aí né? é outra coisa, né? Nandiala publica muito especialmente, não só, mas muito especialmente autores negros, autoras negras, né? Nathalie, eu tô tão satisfeito, cheio de cultura já aqui, né? Que porque é por osmose também, né? Mas eu acho que está faltando poesia sua aí, hein? Vamos dar um jeito? Eu Você vou aceita pegar. mais um cafezinho? Não, até A que água tá tá bom aí, aqui a então água. ok. Eu vou ter que pegar no meu celular, então leva um Pode tempo. ficar. Muito bem, Natalino então encontrou aqui no celular dele um ou dois ou três, É, eu quantos? acho que tem aqui, Um tem pelo menos a três gente aqui. garante. Três? É, Então vamos lá, diga para nós. então são do livro novo, né, que ainda não saiu. Olha, Então gente, um livro que está no prelo, hein? é, eu acabei de receber um e-mail hoje da editora falando que já está no processo de Que impressão. bom. Em breve a gente vai ter o lançamento dele, mas é uma prévia do lançamento aqui, né? No Elias Podcast, no Muratório Podcast. Que bom. E o poema que eu escolhi aqui, ele se chama Clarice. São poemas que eu escrevi baseado no livro do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. E
Esse livro, ele mexeu muito comigo e eu resolvi escrever um livro. Aliás, eu nem sabia que ia escrever um livro, eu fui fazendo essa brincadeira mesmo, de brincar de, vou tentar traduzir de forma intersemiótica uma escrita poética em prosa, transformar em verso. E aí eu fui fazendo com cada uma das cidades do livro. Então uma delas é Clarice. Clarice. Cidade gloriosa borboleta, borboleteando fora de seu casulo. Clarice crisálida, Clarice borboleta. Em cima de seus próprios cacos, ela grita e voa. A primeira ninguém sabe o que foi. Pisam os mortos. Monumento de cultura sobre monumento de barbárie. Qual a verdadeira? A que grita vitórias ou a que em vão agoniza? Então é esse, Clarice. Clarice. Que na verdade lembra muitas, quase todas as cidades, né, que existem no mundo, elas são construídas sobre os mortos, né? As memórias. As memórias. Esses mortos aí podem ser essas memórias, mas pode ser o que o leitor quiser, porque eu também não gosto de ficar falando com o leitor o que ele tem que pensar, não. Mas eu quando fazia filosofia, por exemplo, e tinha nossa querida mestra Rita Schettini, que trabalhava muitos poemas com a gente, eu ficava muito invocado de por que não existe? Bom, o autor disse isso por causa disso e quis dizer... Não, tem uma infinidade, um leque grande aí de interpretações, e o autor quer isso mesmo, que cada um faça a sua interpretação e pronto. Exato. Mais um? Vamos lá. O próximo aqui é Eusápia. Eusápia, eu tive que escrever 2 poemas para Eusápia, porque o Ítalo Calvino também deu muita atenção para Eusápia. Então, Eusápia. Cidade que se prepara para a morte. Como se esta fosse mais importante que a vida. No subsolo, a morte e vida. Os mortos não descansam. Ainda na morte são os mesmos. Como se a morte fosse um fantasma da vida. Carregam seus traumas, seus karmas, suas profissões. Seguem sendo o que antes eram, preocupando com a morte. Então esse é o primeiro. Esse é o primeiro, Eusápia. Sobre Eusápia. O segundo é: os vivos copiaram a cidade subterrânea, mas toda cidade possui um pouco de Eusápia. Toda cidade é também construída sobre os mortos, edificada pelos mortos. Então essa aí é a segunda. Edificada pelos mortos. As memórias, né? Não tenha dúvida. Aquilo que eles construíram, nós trazemos no nosso interior e construímos. O que nós fazemos hoje, né? Eu fico pensando muito no Valongo, né? O Valongo, não sei se na época que eu escrevi esse poema também, eu fiquei pensando muito na questão do cais do Valongo, que é no Rio, onde encontraram... onde desembarcavam os escravos. E aí aquela área, ela foi toda construída, e aí numa das construções que foram feitas recentes, eles encontraram alguns ossos, inclusive, né, e encontraram também alguns materiais que eram da época da escravização, e aí aquele local todo, ele tem uma importância histórica e ele não pode mais ser tratado da forma como era tratado, né? E eu fiquei pensando quantos lugares podem existir no Brasil e no mundo em que a gente também, nós estamos pisando sobre a ossada dos mortos, isso aí metaforicamente também, Sim, mas sim. literalmente também, e a gente não se dá conta disso. E às vezes pessoas que foram soterradas por esse processo mesmo, que é o processo de colocar as pessoas à margem, mas
Pode ser que a Eusapia não esteja falando nada sobre isso também. Pode Vai ser. depender do leitor. E eu O queria ler último para nós um último terminarmos. que tem a ver com essa questão também da voz, da importância da voz. Atlas Fantástico. A voz é de quem ouve. Assim são culturas primordiais. Engana-se quem pensa no poder da voz, daquele que diz. O poder da voz é do que ouve. Ouvir é a chave que abre a dominação. As cidades do Grande Khan, um atlas fantástico as guarda. Pela diferença, o que viaja não vê. São todas as mesmas cidades, assentadas sobre o alicerce das vaidades. Elas são apenas formas, sem nomes, não existem. E trocam de nomes e formas, desaparecem, ou ainda vão surgir. São poemas que altamente reflexivos, né? O leitor, depois que pegar, leia, para, reflete, volta a ler. Essa é a profundidade, essa é a mágica, né? Das Eu palavras acho que que levam a isso. esse livro, As Cidades de Calvino, é um livro de poemas em que ele rompe um pouco com o estilo dos livros anteriores que eu publiquei. O Esfarrapos já rompe um pouco com Rareza. O Rareza é um livro muito mineiro. É um livro que tem muito mineiro e muito íntimo, muito meu, assim, de levar coisas minhas, porque eu costumo brincar que se eu não eu amo É, as localidades do nosso país, né? Eu amo muito o nosso país. Eu sou como o Machado. Eu sou um nacionalista mesmo. Eu acredito que esse país é um país que tem tudo para poder caminhar. Só que ele tem que rever uma série de injustiças, uma série de coisas para poder caminhar, né? tem que fazer uma meia-culpa aí de muitas situações. Tem que fazer, né? O Machado ele tem um livro que chama Relíquias da Casa Velha. E eu sempre acho que essa Casa Velha é o Brasil. E essas relíquias elas têm que ser retiradas da casa. Algumas têm que ser, inclusive, destruídas, né? Não dá para a gente Tem carregar muito mais disso. essas coisas que são da Casa Velha, né? E tem que abrir essas janelas, plantar um bocado de flores para ficar um lugar bonito. Então, o nosso país também. E aí, mas voltando à questão do Rareza, eu me sinto muito mineiro. E eu costumo brincar que e dizer que se eu não tivesse nascido em Minas, eu seria um, um pouco infeliz. Uai, eu também, uai. E Bom, espero que vocês tenham bebido cada palavra do Natalino aqui. Nós conversamos, batemos um papo, tomamos água, um cafezinho com o Natalino Silva. E o Muratório Podcast está se sentindo muito mais rico. E se você pensa assim também, compartilhe esse vídeo com os amigos para as pessoas tomarem conhecimento. Não é só aí pelo crescimento do canal, mas pelo conteúdo que vocês estão presenciando aqui. Natalino, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Suas palavras finais aí. eu agradeço, Elias, a oportunidade de estar aqui nesse programa que é maravilhoso, né, que é tão acessível, né, que tem a questão da pessoa poder ouvir enquanto está fazendo alguma outra tarefa, né? Podcast é mais acessível nesse sentido, né? Então, eu quero encerrar aqui a minha participação pedindo para que as pessoas reflitam sobre essas questões e que pensem sobre o futuro do nosso país, que pensem muito sobre o futuro que elas querem para o nosso país e se preocupem com o outro, que o outro ele não está distante. O outro ele está do lado da gente. É, é um amigo que a gente tem, é uma pessoa que a gente passa por ela na rua, né? E
esse país é para todas as pessoas. Esse país ele precisa ser para todas as pessoas que estão aqui. A gente não pode achar que o país é apenas para um grupo de pessoas. É um país para todas as pessoas que constroem esse país dia após dia, com o suor do rosto delas. Então, é isso que eu queria pedir aí. E leiam, leiam porque a literatura ela abre mundos. E eu leio porque a minha vida é muito curta. Então eu preciso viver outras vidas. Eu preciso saber como é que é a dor das outras pessoas para aprender a respeitar essa dor e não categorizar tudo como mimimi, né? A dor do outro é muito fácil a gente dizer que é mimimi, mas quando a gente sente, aí a gente fica, é, é, aí é que a gente vai ver o quão forte é a dor, né? Então é isso e É a isso. literatura nos torna Nos pessoas leva. melhores. Nada mais tendo a acrescentar diante de tantas coisas bem ditas aqui, né? Nós vamos nos despedindo aqui. Até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos. Valeu! Valeu, Elias. Foi muito bom.